A oração é o meio que utilizamos para conversar com Deus, e ela tem o seu poder. A oração tem o poder de transformar vidas, mudar histórias, vencer conflitos e glorificar o nome de Deus. Em 1 Crônicas 4:9 diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome dele de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dai-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Deus se agrada da oração sincera porque quem ora mostra que confia no Senhor, confia na sua bondade, confia na sua misericórdia. Sabe que Ele é o Deus capaz de transformar vidas e mudar histórias. Em Daniel, capítulo 9, a gente vê a oração fervorosa de Daniel. Daniel intercedeu por Israel, por Judá e pela santa cidade de Jerusalém, porque ele confiava na misericórdia do Senhor. Daniel queria o perdão do seu povo e de seus próprios pecados. Então, no versículo 18, ele diz assim: ouve, ó meu Deus, atende a minha oração. Abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Daniel confiava na compaixão do Senhor e nós devemos confiar nesta compaixão. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas por causa do amor que Deus sente por cada um de nós, Ele nos ouve. Mas também devemos entender que a oração respondida também depende de nós. Daniel era uma pessoa temente, obediente a Deus. Desde que ele chegou na Babilônia, ele buscou fazer a vontade de Deus e nunca se desviar dos seus caminhos. Mesmo longe de Judá, longe de sua casa, ele mesmo assim buscava fazer a vontade de Deus no lugar que ele estava, no ambiente que ele estava, com as pessoas que estavam lá. A fé sem obras é morta. Não adianta nada você querer conhecer o poder de Deus através da oração se você não é obediente, se você não é temente, se você não faz nada para agradar a Deus. Em Tiago capítulo 1, dos versículos 21 a 26 diz assim: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. E a gente vê ainda no capítulo 5 de Tiago, versículos de 16 a 18, o seguinte: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Viu? A oração de uma pessoa obediente tem poder. Tem muito poder, como diz a palavra. Tá, mas e se eu sou uma pessoa obediente, faço a vontade de Deus, vou pra igreja, oro, leio a Bíblia, mas parece que Ele não me ouve? Às vezes fazemos pedidos maus e nem percebemos. Buscamos satisfazer os nossos próprios prazeres, mas quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículos de 3 a 4, ele diz assim: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Querer fazer as coisas de Deus para poder satisfazer seus próprios prazeres não é amar a Deus. Nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro devemos buscar fazer a vontade de Deus acima da nossa. Devemos dizer não para o mundo e sim para Deus. Não saciar a nossa carne, mas o nosso espírito. Em Gálatas 5, versículo 17 diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Por isso que devemos pedir em nossas orações para os nossos desejos estarem atrelados com os desejos de Deus, para que assim você possa compreender a vontade de Deus para a sua vida. Mas se você não pede algo para Deus para satisfazer os seus próprios desejos carnais, você deve lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Ele não quiser te dar aquilo que você tanto pede, então você só deve confiar nele. E tem também casos que a gente pode ver em Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas debaixo do céu.
Então, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas se cumprirem. E para fechar com chave de ouro, em Efésios 6,18, depois que Paulo fala sobre o revestimento da armadura de Deus, que nós devemos pedir a Deus, ele diz assim: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Nós devemos orar sempre guiados pelo Espírito de Deus, porque Ele nos orienta, Ele nos direciona à vontade de Deus. Que o Espírito Santo possa dirigir as nossas orações e também as nossas vidas, em nome de Jesus. A paz de Cristo, irmãos.